Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre os múltiplos e divisores. Então assim, múltiplos de um número são os números que obtemos multiplicando este número pela sequência dos números naturais. Vamos pegar para exemplo o número 5. Aqui nós temos então a sequência dos números naturais, iniciando lá pelo zero, que é o primeiro número natural que existe. E quando vamos multiplicando o 5 por cada um deles, o resultado que nós encontramos são então os múltiplos do número 5. Como indica aqui essas reticências, essa é uma sequência, os múltiplos do 5 formam uma sequência que não tem fim, é uma sequência infinita. Mas é bem simples encontrar os múltiplos de qualquer número. Divisores de um número. São números que, quando dividimos um número por eles, a divisão é exata. Vamos pegar, por exemplo, os divisores do número 24. Então, aqui, olhando essa tabelinha, a gente vai vendo que o 24, quando divide por 1, o resultado dessa divisão, que nós chamamos de quociente, dá 24. É uma divisão exata, não sobrou nenhum resto. Assim, quando dividimos pelo 2, pelo 3, pelo 4, pelo 6, pelo 8, pelo 12 e pelo 24. Toda vez que dividimos um número por outro e o resultado dá um resultado exato, esses números nós chamamos de divisores do número. Aqui no caso nós encontramos todos os divisores do número 24. Ok? Agora vamos ver aqui, menor múltiplo comum, também chamado de MMC, só pelas iniciais. Menor múltiplo comum. É um valor que se encontra quando comparamos dois ou até mais números. Vejamos aqui, por exemplo, os múltiplos do número 6. Que vimos ali então, anteriormente, que para encontrar os múltiplos do 6, a gente foi multiplicando o 6 pelo 0, pelo 1, pelo 2, e fomos encontrando esses valores, 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66 e as reticências indicando que existem mais múltiplos do 6. Mesma coisa agora com os múltiplos do 20. Fomos multiplicando e fomos encontrando 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120 e teríamos mais. Agora, quando nós comparamos os múltiplos do 6 e do 20, nós percebemos que existem alguns números que aparecem nas duas listas. Destaquei aqui para nós em vermelho. O 0 é múltiplo do 6 e do 20 e também o 60. Se nós esticássemos a lista do 6 e do 20, com certeza encontraríamos outros números que seriam múltiplos, tanto do 6 quanto do 20. Agora tem um detalhe aqui que a gente precisa entender. Quando nós procuramos o menor múltiplo comum entre dois ou até mais números, nós temos que tirar fora o zero. Na verdade, o menor seria o zero, mas tirando fora o zero, estamos percebendo aqui que o menor múltiplo comum entre o 6 e o 20 é o 60. É este valor que nós procuramos quando estamos procurando o menor múltiplo comum. Então só precisamos gravar que tirando fora o zero, o menor múltiplo comum desse exemplo é o 60. Aqui nós encontramos listando vários múltiplos de um e do outro número. Mas existe essa técnica aqui, bem simples, para se encontrar o menor múltiplo comum entre dois ou mais números, sem precisar encontrar vários múltiplos de cada um.
que consiste no seguinte, ó, a gente coloca os dois números um ao lado do outro, no caso o 6 e o 20, traça essa barra vertical e começa a dividir pelos números primos. Aqui, para dividir o 6 e o 20, só podemos colocar números primos, tá, pessoal? Quem tiver esquecido do que seja um número primo, dá uma pesquisada aí para ficar atualizado. Outro detalhe, o menor número primo é o 2, né? Se um dos números for divisível por 2, a gente começa utilizando o número 2. No caso aqui, o 6 e o 20 são divisíveis por 2. Dividindo o 6 pelo 2, encontramos o resultado 3. Colocamos abaixo do 6. E 20 dividido por 2 dá 10. Colocamos o resultado abaixo do 20. Agora veja, ó, entre o 13 e o 10, só o 10 é divisível por 2. Então, nós vamos continuar dividindo por 2. Como o 3 não dá para dividir por 2, não dá uma divisão exata, ele fica esperando. A gente repete ele aqui, não vai dividir agora, e ele fica esperando a vez dele. E dividimos o 10 pelo 2, que dá 5. Agora ficamos com o 13 e o 5, nenhum deles mais divide por 2. Próximo número primo é o 3, que divide por 3. Então, nós realizamos a divisão. Ó. 3 dividido por 3 deu 1. Desta vez é o 5 que não divide pelo 3. Repete, fica esperando. Agora, o 5 só divide pelo 5, que também é um número primo. Dividimos o 5 pelo 5 e encontramos o resultado 1. Quando chegamos aqui no resultado 1, para ambos os números, é o momento de parar. E agora, para encontrar o valor do MMC, nós multiplicamos os números primos que surgiram aqui ao lado direito. Então, veja bem, ó, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12, e 12 vezes 5, 60, que é um número que nós já sabíamos que seria o menor múltiplo comum entre o 6 e o 20. Legal? Vamos adiante. Agora também tem o maior divisor comum, chamado de MDC, maior divisor comum. Em muitas situações na matemática vai ser importante saber encontrar um número que seja divisor ao mesmo tempo de 2 ou mais números. Vamos pegar aqui, para exemplo, os números 24 e 36. Aqui tem uma listinha de todos os divisores do 24. Lembrando que os divisores de um número, diferentemente dos múltiplos de um número, é uma sequência que tem fim, certo? Então, temos lá, divisores do 24. São todos os números que a gente divide pelo 24 e o resultado é uma divisão exata. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Divisores agora do 36. O 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 9, o 12, o 18 e o 36. Vejam que existem vários números que são divisores do 24 e também são divisores do 36. Esses seriam os divisores comuns, certo? Agora, entre eles, quem é o maior? A gente percebe aqui que é o número 12. E aí, então, a gente pode responder ó, que o MDC entre o 24 e o 36 é o número 12. Também é possível encontrar o MDC, o maior divisor comum, entre 2 ou mais números, sem precisar encontrar todos os divisores de cada um, como a gente fez aqui, para depois comparar. A técnica de cálculo é bem parecida com a técnica para calcular o menor múltiplo comum, o MMC, mas tem apenas um detalhe diferente, que é o seguinte, ó, pessoal, a gente também coloca os dois números um ao lado do outro, no caso 24 e 36, coloca aquela barra vertical
e começa a dividir, sempre procurando começar pelo menor possível, que seria o número 2. Só que tem um detalhe, eu só posso colocar um número aqui se ele dividir ao mesmo tempo pelos dois. No MMC basta que um deles fosse divisível por 2 para colocar o 2. Agora não, toda vez que nós formos colocar um número aqui ao lado direito, ele tem que ao mesmo tempo dividir pelos dois números. Essa é a diferença. Então olha lá, ó, 24 dividido por 2 deu 12 e 36 por 2, 18. Ainda os dois números são pares, ó, 12 e 18. Então os dois dividem por 2. Vamos colocar o número 2 lá. 12 dividido por 2 dá 6. 18 por 2, 9. E aqui começa a diferença. Ó. Se fosse o cálculo do MMC, como 6 divide por 2, nós continuaríamos com 2. Mas agora estamos aprendendo que nessa situação só podemos colocar um número aqui que divida pelos dois ao mesmo tempo. No caso, esse número é o número 3. E dividimos. 6 dividido por 3, 2. 9 dividido por 3, 3. Agora, ó, pessoal, não tem mais um número que divida ao mesmo tempo por 2 e por 3. É a hora de parar. Quando não encontrarmos mais um número que divida pelos dois ao mesmo tempo, para. E faz o mesmo procedimento lá, ó, do MMC. Ou seja, multiplica os números encontrados. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3, 12. Está aí o maior divisor comum entre o 24 e o 36, como nós já tínhamos visto lá. Mas sem a necessidade de encontrar todos os divisores de cada um. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se curtiram, deem um like lá no canal e se inscreva no canal para poder ir encontrando mais vídeos interessantes. Certo, pessoal? Tchau!